Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Photoshop. Bem, pessoal, na aula de hoje já estou aqui com o meu Photoshop aberto. Vamos criar um novo documento. Na verdade, nesta aula de hoje nós vamos abrir um novo documento a partir de uma imagem, tá? Então vamos começar um pouquinho diferente. Vamos clicar aí no comando File. Em vez de darmos o comando New para criar um novo documento, vamos usar um Open, tá? Porque nós vamos abrir o nosso arquivo a partir de uma fotografia, tá? Então eu vou escolher uma fotografia aqui na minha biblioteca de imagens. Eu tenho aqui uma pastinha de imagens download aqui, imagens que eu vou baixando, né, durante o dia a dia para fazer algumas artes, composições e etc. Então eu vou escolher uma dessas imagens aqui para a gente poder trabalhar a partir dela, ok? Então eu vou abrir uma imagem a partir de uma paisagem, de uma imagem de paisagem que eu tenho aqui, tá vendo? Essa imagem aqui de Copacabana Beach. Vou clicar na imagem, vou dar um comando abrir. E maravilha, pessoal, a imagem está importada aí como vocês podem ver. A qualidade dela é razoável, tá? Não está em alta, mas também dá para a gente fazer alguns exemplos, tá? Então, galera, após a imagem inserida aí no nosso Photoshop, nós vamos falar aí sobre algumas ferramentas, como por exemplo a ferramenta Texto ou ferramenta Type Tool, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, no ícone do Type Tool, também está indicando que tem várias ferramentas, tá? Se você pressionar o botão esquerdo sobre ela, ele vai exibir uma janelinha com as ferramentas disponíveis. E vamos falar aí sobre a horizontal e a vertical Type Tool na aula de hoje, ok? Então, começando sobre a horizontal Type Tool, ele vai possibilitar que a gente crie textos em posição horizontal, tá? Como por exemplo, eu vou digitar aqui Copacabana. Tá bem pequenininho, praticamente não está dando para enxergar, mas está aqui, ó. Tá aqui a informação. E aí observa que aqui do lado direito, ó, no grupo Layers, foi criada uma camada chamada Layer 1. Quando eu atualizo, ele vai colocar a informação, tá? Que eu vou ter que alterar ali que não foi correta não. Vamos de novo lá. Copacabana. Vamos ver se foi agora de novo. Agora foi. Agora foi certinho. E aí, pessoal, nós vamos precisar fazer as edições, né, após digitar o texto, tá? Existem dois métodos para digitar o texto aqui. Nós podemos clicar em qualquer área da nossa artboard aí do nosso documento e digitar, como eu fiz, né, fazer a digitação livre, ou fazer um retângulo, tá? Para digitar o texto dentro da caixa, limitando o texto a essa região, o que eu acho até mais é, válido, tá? Porque aí você não foge da área que você deseja que a informação de texto esteja, tá? Se você deixar solto, sem caixa, ele basicamente pode invadir ou ultrapassar a nossa artboard pelo fato de não ter uma limitação, tá? Então vou digitar aqui novamente e vou manter apenas essa layer de baixo, tá? Ó, tá aqui, ó, Copacabana. Vou excluir a de cima, ó. Cliquei na layer de cima, cliquei na lixeirinha. Tá perguntando se eu quero excluir. Eu posso marcar para não ver de novo, tá vendo? Ó, clicar em Yes. Pronto. Posso desbloquear a camada background, apesar de não trabalhar ou não mexer nela nesse momento. Eu não vou mexer na estrutura da imagem, porém eu posso deixar desbloqueada para qualquer tipo de modificação. Ó, dois cliques pressionando o Alt. E aí, pessoal, nós vamos trabalhar o texto, tá? Vamos trabalhar o texto dessa, dessa arte aqui. Como é que eu faço para voltar para o texto? Com a ferramenta texto habilitado, como vocês podem ver, ela continua selecionada aqui. Eu posso selecionar clicando e arrastando. Ou uma forma mais simples, até mesmo que eu considero, é você dar dois cliques em cima do T. Tá vendo o Tzinho ali, ó? Dois cliques sobre ele, ó. Ele já vai selecionar o texto. E aí eu posso trabalhar a imagem e eu vou ter essas propriedades aqui de cima que nós vamos conhecer, tá? Quais são elas? Primeiro eu vou ter o tipo da fonte aqui no início, tá? Ó, tá Myriad Hebrew. Eu vou clicar e aqui eu vou ter uma lista como em qualquer outro programa de fontes, tá? E aí eu posso clicar na fonte e ir experimentando
as fontes que eu possuo. Tá vendo? Testando, né? E uma forma legal é você selecionar aqui, ó, deixar azulzinho do jeito que tá, ó, clicar aqui dentro e ir rolando, ó. Você pode ir rolando com a bolinha do mouse, com scroll, tá? E aí ir experimentando aí as fontes. Nesse caso eu tenho que aumentar a fonte porque eu mesmo não estou conseguindo ver, galera. Estou mostrando aqui o tipo de fonte, mas eu mesmo não estou conseguindo ver aí como é que ela está ficando, né? Então o ideal é você vir aqui, ó, no tamanho da fonte que está 12 pts ou 12 pontos e alterar o valor ou o tamanho da fonte, tá vendo? Agora ficou legal, consigo enxergar. Se você quiser um tamanho maior do que 72, é possível também, tá? Só você digitar o valor e tá tudo certo, ok? Sem Enter. Ok? E aqui eu posso voltar na fonte e ir testando, aproveitando que a gente ainda está falando sobre a fonte. Vamos testar aí. Dois cliques no Tzinho, vamos testar aí outras fontes e ver como é que vai ficando. Deixa eu colocar o olhinho aqui, senão eu não consigo ver. Dois cliques. Vamos lá. Vamos girando. Vou usando o scroll mesmo. Eu prefiro trabalhar assim, porque aí eu vou experimentando, vou rolando. Vou vendo as fontes modificando. Às vezes trava, tá? Porque às vezes uma fonte não exibe conteúdo e você vai na listinha e vai passando. Essa fonte está bem legal, hein? Bem interessante. É do ArdenScript, que é mais desenhada, né? Então, se você tem aí o seu Photoshop, você vai fazer da mesma maneira aí, tá, gente? E vamos definir uma fonte. Eu acho que eu vou deixar aquela mesma. É por conta do nosso tempo, né? Não tem como a gente ficar escolhendo muito. Então, eu vou escolher essa aqui que ficou legal. Vou mudar o alinhamento, como vocês podem ver, ela está no canto de cá, a caixinha vem daqui para cá, ela está no canto direito, né? Então vou mexer no alinhamento dela também. Antes de falar sobre o alinhamento, eu tenho, ó, essa ferramenta que vai ficar responsável pelo contorno, tá? Contorno do serrelhado que chama, que é um recurso que vai basicamente mudar muito suavemente o contorno da foto, o contorno do texto, melhor dizendo, tá? Então a modificação não é muito brusca. Então vou tentar aproximar aqui só para vocês verem, usar a ferramenta seleção, só para vocês verem aqui mais ou menos como que a gente vai mudar o contorno de forma muito simples, tá? Muito sutil. Então eu tenho aqui o Sharp, tem o None, que é o padrão, ó, o contorno padrão. Tem o contorno do time do modelo Sharp, que vocês podem ver bem suavemente, ele muda o contornozinho, tá? O detalhe do texto. Eu tenho o modelo Crisp, tá vendo? Que ele afinou mais o texto. Strong, ele vai ficar um pouco mais grosso. E o Smooth vai deixar um efeito um pouco mais esfumaçado no contorno, mas é algo muito sutil, tá? Que só que faz diferença, né? Se você quer modificar o tipo de letra, criar algo mais detalhado, mais fino, mais sutil, ou mais forte, né? Mais grosso, você pode mexer aqui no contorno do serrilhado do Photoshop, tá? Ou anti-aliasing, como vocês podem ver. Eu vou mudar o alinhamento, como vocês podem ver aqui, eu tenho os três alinhamentos padrão de qualquer editor de texto, ó. Alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita, que é como estava, tá? Vou deixar alinhado à esquerda. E vou diminuir essa caixinha que eu não vou usar esse espaço todo, né? Eu vou apenas utilizar um pouquinho desse espaço. Ok? Deixa eu voltar lá. Aqui no final eu terei o tipo da fonte, tá? Ou melhor, a cor da fonte, cor da letra, eu posso clicar, tá em cor preta, como vocês podem ver, ó.
Vou escolher uma outra cor. De repente o amarelado. Dá um ok. Tem que selecionar, senão não vai. Algumas coisas no Photoshop, principalmente texto, só alteram quando selecionado, tá, pessoal? Então vou alterar aqui. Ok, agora foi, pode clicar fora. Ao lado eu tenho a ferramenta Warp, que vai servir para a gente distorcer esse texto. Ó, posso clicar aqui. E aqui nessa opção, ó, eu vou ter o Warp Text, que vai possibilitar que eu altere os estilos de distorção. Ó. Então vou ter o formato de arco, como vocês podem ver. Ó. Deixa eu tirar o zoom. Arco, arco upper, outro formato de arco, formato de ostra, né? Shell lower, shell upper, formato de bandeira, flag, wave, né? O efeito onda, rise e assim por diante, tá? Eu tenho vários formatinhos. E aí, caso vocês queiram aplicar, é só dar um OK. Querendo configurar, você pode mexer aqui, ó, no band, distorção horizontal, distorção vertical, tá? Nesse caso eu não vou usar esse efeito, então vou dar um cancelar, só para mostrar mesmo para vocês. E aqui do lado eu tenho as propriedades de texto, tá? A ferramenta parágrafo, aonde eu tenho mais configurações de texto, caso eu precise, por exemplo, tá? Ele vai ter as mesmas configurações e algumas outras adicionais, tá? Então a gente não vai se ater muito a essas configurações avançadas, porque hoje, nesse momento, a gente precisa trabalhar o básico, tá? Porém, caso você queira algum outro tipo de configuração, de espaçamento, distanciamento entre texto, sublinhado, por exemplo, taxado, subscrito, sobrescrito, maiúsculo, itálico, negrito, tá? Você poderia utilizar, por exemplo, a ferramenta Paragraph ou Character, tá? Parágrafo vai ficar responsável só pelo parágrafo mesmo, sobre o alinhamento, tá vendo? E o Character vai ficar responsável pelas configurações de texto adicionais, ok? Então eu não vou fazer essas configurações, por isso a gente não vai se ater aí, não vamos se aprofundar nesse momento a esse detalhe, ok? Então tá aqui o texto. E aí eu em cima eu vou colocar outra informação, tá? Praia D. Praia D Copacabana, mas aí eu vou mudar a fonte, tá? Vou utilizar duas fontes diferentes aqui. Em cima em praia eu vou utilizar uma fonte mais simples. Algumas fontes são maiores que as outras, tá? Então você pode ver que aqui não está exibindo tudo. Ó. Aí aparece um sinalzinho de mais indicando que você tem que aumentar o tamanho da caixa ou diminuir o tamanho do texto, tá, pessoal? Então, nesse caso eu vou diminuir um pouco o tamanho do texto. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, ao invés de usar esse texto dessa forma, eu vou usar o outro texto até para mostrar para vocês. Ó. Eu vou clicar aqui na ferramenta Type novamente e vou utilizar o Vertical Type, ou seja, texto vertical, né? Então ao invés de digitar assim, eu vou digitar assim, ó. Vou fazer uma caixinha em pé e vou digitar lá o Praia D. E aí vou mudar a fonte novamente. Deixar uma fonte mais simplesinha, mais fininha. Vamos fazendo os testes. E aí, pessoal, uma questão de tempo, tá? Realmente você tem que dedicar um tempinho aí para você escolher fontes que realmente fiquem harmonizadas, fiquem bonitas. Elas têm que, né, dar um efeito bacana aí ao seu trabalho. Então é legal você testar. O segredo aqui é teste, né? Você vai testando aí as fontes, vai buscando ideias, referências. Você pode baixar novas fontes, tá? Numa outra oportunidade a gente vai falar sobre o download de fontes.
que aqui nesse caso eu vou girar esse texto. Eu posso dar um comando edit mesmo, ó. Edit transform. Posso dar um free transform se eu quiser girar normalmente, ó, vindo aqui pela pontinha, sem problema. Ok, só para mostrar para vocês mesmo aí. Eu poderia deixar naquele ângulo mesmo, né? Vamos ver se a visualização fica legal. Deixa eu desfazer aqui, dando Ctrl Alt Z. Deixa eu dar um ESC aqui. Pronto. Talvez assim também fique legal, né? A questão é a leitura mesmo. Apenas um exemplo mesmo, tá, pessoal? E aí, gente, para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre formas, tá? O shape. Vamos aqui na ferramenta Formas. Vou utilizar a ferramenta Retângulo. E aí só para realçar mesmo o texto, tá? Porque quando a gente coloca paisagens, às vezes o texto fica meio escondido, né? Então eu vou utilizar aqui uma forma, principalmente aqui no praia. E vou escolher uma cor para esta forma. Aqui eu vou no Fill, tá? Ó, na área Fill. E eu vou usar o seletor de cores aqui, ó. Clicando aqui, ele vai abrir o seletor de cores e eu posso escolher uma cor, inclusive, da própria paisagem, tá? Posso clicar aqui e escolher um tom da própria paisagem. Vou definir aqui no meu seletor de cores, tá? Deixa eu deixar um branco aqui. Vamos ver como é que ficou o branco. Beleza. E aí o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou aplicar a opacidade que a gente viu na aula passada, mas agora terá uma serventinha muito interessante que é criar o efeito, tá? Suavizar esse quadradão que a gente criou aqui. Então eu vou clicar no retângulo, vou vir aqui em Opacity, no grupo Camadas. Vou ver se está certinho na minha forma, ó, que é o retângulo, tá vendo? Retângulozinho. E vou diminuir a opacidade, tá? Vou deixar ela mais fraquinha, ó, como vocês podem ver. Bem suavezinha, tá vendo? E você pode ver que tem um efeito de transparência muito legal, que dá um efeito muito interessante aí na nossa arte. Aqui embaixo eu vou colocar um outro texto, tá? No rodapé. Vou utilizar mais uma vez o texto horizontal. De Copacabana, depois eu vou mudar a fonte, tá mais simples. Copacabana. Tracinho. Rio de Janeiro. Vou selecionar essa camadinha, vou configurar o tamanho e o tipo da letra, tá? Tipo da fonte. Deixar ele com uma fonte mais simples. De repente eu uso a mesma fonte do Praia. Century Gothic. Que eu posso digitar sabendo o nome da fonte. Tá, fonte Century Gothic. Vou deixar ela menorzinha. Pelo menos a fonte 30 aqui.
Embaixo eu também posso fazer a mesma coisa, utilizar um retângulo para dar um realce nesse texto. Posso dar 2 cliques aqui no quadradinho do lado do retângulozinho, lá da camadinha retângulo. Esse bloquinho aqui, ó, 2 cliques. Posso fazer a mesma coisa, inclusive capturar essa cor aqui, ó. Na verdade ele vai pegar meio azul, né? Porque ele vai entender ali como está transparente que eu quero pegar o azul do fundo. Então vou manualmente mesmo aqui no branco. Ok. Nesse caso eu tenho que arrastar essa camada para baixo, ó, senão não vai aparecer o texto. Observa que o texto agora está aparecendo legal. E aqui no retângulo também vou dar uma opacidade 72%. Vamos ver se fica legal. Talvez mais fraquinho. Fica melhor. Tá vendo? 48%. Tá ótimo, tá bem legível. Bem, pessoal, por hoje nós vamos encerrando a nossa aula por aqui, apenas mostrando para vocês como inserir um texto aí de uma maneira bem interessante e com efeitos, né, utilizando a tipografia correta dentro de uma imagem, né, de maneira mais profissional. É sempre importante você posicionar o texto de uma maneira correta, né, não deixar ele atrapalhando a paisagem, como vocês podem ver, e utilizando esses recursos como opacidade, transparência, sabendo aí manipular as camadas e utilizar as ferramentas de texto do nosso Photoshop, tá bom, gente? Na próxima aula a gente continua nossas atividades e também aprender aí as novas ferramentas do software. Obrigado pela atenção de vocês. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau. A gente se vê lá.